Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Neste momento eu peço que você se acalme, se acomode aí onde você está, para que a gente tenha um momento gostoso de celebração a Deus, tá bom? Neste momento eu peço que você feche seus olhos e entregue as suas angústias, as suas aflições, suas alegrias, os seus agradecimentos também a Deus e que Ele nos acompanhe no decorrer dessa celebração, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Deus, neste momento que te pedimos que o Senhor guie este momento dessa celebração, que seja um momento, Pai, de aprendizado, seja um momento de reflexão, de entendermos, Pai, cada vez mais que precisamos diminuir para que o Senhor cresça, Pai, em nossas vidas. Nos acompanhe, Paizinho, no decorrer deste momento, no final deste domingo e também no decorrer dessa semana que se inicia, Pai. Graças te damos por tudo, te agradecemos porque o Senhor sempre está no controle de tudo, Pai. Obrigado, Paizinho. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus?
Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o
que família amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh que tremenda graça, oh que família amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Para a cruz eu vou, o seu amor batizar, a sua obra proclamar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida ira, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Muito bom estar com todos vocês que estão conectados ou então eventualmente estão nos ouvindo aí pelo YouTube ou então algum dos agregadores aí de podcasts nesse momento. Obrigado por estarem conosco participando de mais uma celebração. E para começarmos, eu queria aqui fazer 2 pedidos de oração especiais. Bom, o primeiro, nessa semana que passou, o nosso amigo Rafa foi morar com Jesus. Foi morar com Deus, Deus o levou. E queria convidar a toda a nossa igreja, a todos que nos acompanham aqui nas suas orações pessoais, nas suas orações em família, para que orem, intercedam pelo Herbert, pela Raquel, pela Aninha em especial. Então esse é um primeiro pedido de oração especial para esses próximos dias, e um segundo também pela retomada das nossas celebrações presenciais, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê disposição, para que na hora certa, no momento adequado, a gente tome essa decisão pela retomada, para que Deus nos oriente nesse sentido. Então, convido você, aonde você estiver, desse momento, a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que juntos a gente possa orar ao nosso Deus por esses assuntos e também por esse bate-papo que vamos ter aqui na sequência. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua bondade, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e nós louvamos o Senhor pelo tempo que pudemos passar juntos em vida com o Rafinha. Nós agradecemos pelo exemplo de vida que esta família, que a Raquel, o Herbert e a Aninha nos dão, Pai. E queremos pedir que a Tua consolação, a Tua paz, o Teu abraço, o Teu carinho, o Teu afago estejam sobre eles nesse momento. Senhor, tem misericórdia dos nossos amigos. Cuide-os, ó Pai, como o Senhor cuida dos pequeninos. Por favor, Senhor, cuide dos nossos amigos. Senhor, nós pedimos isso e nós também clamamos a Ti, pedindo pela sabedoria que vem do Senhor, para que no momento adequado, na hora correta, a gente possa retomar as nossas celebrações presenciais como Ibira, de acordo com a Tua vontade, sensível àquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, por favor, para deliberarmos da melhor forma este assunto. E também nós clamamos, ó Pai, pedindo a Tua bênção especial, a Tua direção, a Tua orientação neste papo que vamos ter agora, meditar um pouquinho na Tua palavra, refletindo naquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos da Tua sabedoria, mostra-nos, ó Pai, a Tua vontade, cutuca a nossa vida se a gente estiver acomodado, afaga os nossos corações se a gente estiver dolorido, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar no nosso meio. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Vamos compartilhar um pouquinho. Hoje o tema que a gente se propõe a compartilhar é sobre uma aparente lição de moral. E lição é algo peculiar aí às crianças. Então eu gostaria de começar contando uma história sobre crianças. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa e quer acompanhar um pouquinho dessa história, ela está em Marcos 10, a partir do versículo 13. Eu vou contar um pouquinho aqui do versículo 13 até o 27 aí. Você vai observar 3 cenas bem distintas aí. Bom, um belo dia, Jesus estava sentado com seus amigos, com aqueles caras que estavam mais próximos dele normalmente, que eram seus discípulos. E o pessoal tinha muito filho por ali, né? Acho que eram amigos do Ricardo Moreira, e estavam trazendo muitos filhos, muitas crianças para perto de Jesus. E o pessoal começou a trazer a criançada, e criançada, você sabe, né? Não para quieta, ela se mexe pra caramba, faz barulho, é ativa, tem bastante vigor. E aí os discípulos, os amigos mais próximos de Jesus, começaram a querer tirar a criançada de perto, queriam afastar as crianças. Mas aí, quando Jesus viu aquela cena, ele falou: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Bom,
E aí ele diz ainda uma verdade. Ó, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, depois de Jesus dar esse chacoalhão aí na turma, de falar meio sério ali com os seus discípulos, ele fala, ó, eu as abençoo, vocês são muito gente boa, venham aqui no meu braço, dá um abraço aqui no tio Jesus e segue a vida. E assim foi. Esse foi a primeira cena aqui. Jesus abençoou a criançada. E aí agora que eu quero entrar mais propriamente dita no texto que a gente vai usar para nossa reflexão nesse final de tarde. Olha só como começa ali o versículo 17. Quando Jesus ia saindo, então Jesus tinha acabado de abraçar as crianças, tinha acabado de recebê-las, tinha acabado de abençoá-las, dar um chacoalhão ali dos seus discípulos, ele estava saindo dessa cena, estava se dirigindo para um outro lugar. Ele ia saindo, mas aí de repente, chegou um jovem, e é interessante, esse jovem aqui, no texto de Marcos, não fala que ele é um jovem rico, mas quando a gente lê os outros evangelhos, Mateus e Lucas, fala que esse jovem aqui era um jovem rico, era um cara que tinha grana. E geralmente, jovem, rico, a terceira distinção dessa pessoa, qualificação, é que ela é bonita. Afinal de contas, você já viu algum jovem rico e feio? É difícil, né? Jogador de futebol, por exemplo, é um bom exemplo para isso, que esses caras conseguem não ser como ficar bonitos. Não sei exatamente aos olhos de quem. No meu não é, mas tem gente que acha. Mas, enfim, era um jovem rico, era jovem, era rico, provavelmente bonito. Então ele devia ser um cara que trabalha ali na Faria Lima, devia ser um empreendedor, eventualmente, ou então alguém que trabalha no mercado financeiro, talvez numa startup. Eu aposto que ele estava de patinete. Vinha com seu patinete elétrico, ele não devia ter carro, afinal de contas, carro é coisa que não precisa mais, né? Ele vinha ali no seu patinete, chega lá perto de Jesus, coloca e chega perto de Jesus, e o que ele faz? Puxa vida, ele se prostra, ele se joga diante de Jesus, fica de joelhos na frente de Jesus e fala assim para ele: olha só, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez ele tenha ouvido alguma coisa do que Jesus falou ali com aquela criançada alguns momentos antes, que tinha que ser igual uma criança para herdar o reino de Deus, não sei o quê. Talvez ele tenha ouvido. E aí ele pergunta também: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que será que Jesus responde para esse jovem? Bom, vamos ver aí. Respondeu Jesus no versículo 18: por que você me chama bom? Jesus nem responde exatamente a pergunta, mas logo de cara fala: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E aí Jesus começa a falar para ele: você conhece os mandamentos, né? Ele fala aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra teu pai e a tua mãe. Jesus fala um monte de coisas aqui que ele não devia realmente fazer. E só uma ele fala: honra aí teu pai e a tua mãe. Então Jesus falou um monte de negativa: não faça. E aí o jovem vira para Jesus e fala: Jesus, cara, é o seguinte, eu faço isso desde quando eu era criancinha, desde a minha adolescência. Eu cumpro todos esses mandamentos aí que você tem falado. Eu era um religioso, um cara moral aí, com certeza. Aí Jesus, é interessante que a cena aqui deve ter sido muito da hora. Jesus olha bem no olho daquele jovem rico e a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus o ama. E aí Jesus responde para ele o seguinte: falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo aí o que você tem, todas essas suas riquezas, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha, e siga-me. Diante daquela frase de Jesus, o jovem deve ter pensado, deve ter colocado a mão na cabeça: caramba, por que eu fui perguntar isso para esse rabino? Por que eu fui falar isso para ele? A riqueza, a minha grana, eu sou um cara moral, para que eu fui falar isso? E aí ele fica abatido, se afasta com tristeza, porque ele tinha muita grana. E ele sai de cena. E aí aqui entra agora em cena novamente os discípulos. E aí Jesus olha ao seu redor, dá uma analisada ali e vê que o cara foi embora, deve ter pegado o patinete e saído
ciclovia, né? Ele foi embora pela ciclovia de patinete. Jesus olha, ficaram ali só os seus discípulos, e aí ele fala, como é, leio aqui no versículo 23 de Marcos 10, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos, diante dessa afirmação de Jesus, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, ficam admirados. Eles não entenderam isso. E aí, diante dessa cena que os discípulos ficaram atônitos, Jesus vem e repete, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os discípulos ficaram agora perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. E aí Jesus novamente olha ali nos olhos dos discípulos, olhos dos discípulos e responde, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Essa é a cena que está pintada diante de nós. E aqui uma chave para a gente entender esse negócio, essa história da melhor forma é começar pelo versículo 26 que fala assim, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Por que os discípulos perguntam quem pode ser salvo? Porque Jesus acabara de dizer que os ricos não herdarão o reino dos céus. Mas agora aqui a gente precisa entender essa história melhor um pouquinho. Por exemplo, na cabeça, por exemplo, para ilustrar, na cabeça do discípulo ali que conhecia Jesus, que conhecia um pouquinho ali do Antigo Testamento, uma pessoa rica era uma pessoa que tinha a sua índole, a sua moral, a sua postura diante de Deus correta. Quem fazia o bem recebia o bem de Deus, por isso que essa pessoa prosperava, por isso que essa pessoa ia adiante. Um grande exemplo disso na Bíblia é a história de Jó. Jó era um homem reto, a gente já comentou isso em alguma celebração aí para trás, né? Era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E os seus amigos, eles não entenderam porque Jó perdeu todas as coisas, porque ele era um cara 10, era um cara muito bem sucedido diante das pessoas que o circundavam, bem como diante de Deus. Era um homem que não tinha o que negar de coisa boa que ele fazia. Então, a prosperidade era um sinal de proximidade com Deus, era um sinal de estar no paraíso com Deus. Então, quando Jesus fala, é muito difícil que um rico entre no céu, é isso que está na mente do discípulo, ele não estava entendendo. Agora, uma coisa aqui é importante que a gente tem que entender, quem pode ser salvo? A resposta está no versículo 27, quem Deus quiser, ele pode todas as coisas. E é interessante que aqui Deus, Jesus, né, ele não está condenando a riqueza. Ele está apenas dizendo que é um pouco mais difícil um rico entrar no reino de Deus. E é interessante a gente observar uma coisa aqui de uma certa forma histórica. As religiões, quando elas se formam, via de regra, as grandes religiões, elas têm uma predominância maior no local aonde elas iniciaram. Por exemplo, você pega o budismo, tem um destaque maior no extremo oriente do nosso hemisfério. Você pegar, eventualmente, o hinduísmo, ele tem um destaque maior na Índia. O islamismo, na região da Península Arábica. E assim é desde quando iniciaram-se essas religiões. Ao passo que o cristianismo teve seu início ali em Jerusalém, em Israel. Contudo, ao passar do tempo, ele foi se movendo em relação ao mar Mediterrâneo, no norte da África ali, Hipona, cidade de Agostinho, Alexandria, e com o tempo, Roma. Passado um determinado tempo, essa região tornou-se o centro do poder econômico da época. O Império Romano se destacou com isso. O que aconteceu com o Evangelho? O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo se deslocou para a região mais anglo-saxão, para a região dos celtas. Então, o cristianismo se deslocou para o norte da Europa. Passado um tempo, ali virou uma região de poder, virou uma região de riqueza. O que aconteceu com o cristianismo se deslocou novamente agora
para um local novo, onde estava sendo descoberta uma nova Inglaterra, para a América do Norte, para a região dos Estados Unidos. Bom, ali, passado um tempo, o evangelho também prosperou, o cristianismo prosperou, e hoje, em dia, aonde o evangelho é mais florescente, tem-se a estatística de que mais do que 50% de todo o cristianismo no mundo está hoje no hemisfério sul do globo terrestre. O hemisfério sul do globo terrestre são países em desenvolvimento, é a nossa América do Sul, América Latina e principalmente África, e uma boa parte da Ásia também. Então, o evangelho, o cristianismo, ele vai se movendo de uma certa forma, fugindo, ficando distante de riqueza, ficando distante de poder, porque é mais fácil um camelo passar num fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma verdade que Jesus falou ali, mas Jesus dizia que há algo radicalmente errado em todos nós. Mas o problema é que o dinheiro ele tem um poder especial de nos cegar, de vendar os nossos olhos para vermos isso. O problema está em todos. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busca Deus. Todos se extraviaram, saíram pelos seus próprios caminhos. Não tem jeito. Só realmente aí com Jesus é o caminho. Mas vamos lá, olha só o que a gente pode aprender um pouquinho mais em detalhe dessa reflexão aqui, agora a partir lá do versículo 17. Jesus ele ia saindo, ele acabara ali de falar com as crianças que as crianças deveriam, as pessoas deveriam receber o reino dos céus como uma criança para herdar a vida eterna, herdar o reino de Deus. E uma criança, o que uma criança pode oferecer para Jesus? O que ela tem em suas mãos? Nada. Uma criança é totalmente dependente. A gente vê isso aqui em casa com as duas crianças, com a Lívia e com a Sara. Ambas são pecadoras, isso está notório, talvez mais em evidência agora com a maiorzinha, mas ambas são pecadoras, mas uma coisa elas têm, elas vivem na total dependência da mamãe e do papai. Se o papai e a mamãe porventura não puderem fazer algo para elas, elas não têm autonomia e independência para viver. E assim é o que Jesus acabara de dizer para aqueles discípulos que o cercaram. Era, olha, sejam como uma criança para herdar o reino de Deus. Não seja um autônomo, independente de mim. Seja dependente de mim. É isso que Jesus disse. E talvez aquele cara, aquele jovem rico de patinete, um coletinho, né? Ouviu, e aí talvez ele ouviu de relance, não entendeu muito bem, e aí por isso que ele chega quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se coloca de joelho. É interessante que o cara se prostra para um rico, para uma pessoa bem-sucedida, para uma pessoa que tem uma boa aparência, muito provavelmente ele é reconhecida por todos. Ele tem um gesto religioso ali significativo. Ele se prostra, ele se coloca de joelhos e ele pergunta: bom mestre. Ele que estava acostumado a viver ali naquele círculo religioso, afinal de contas, ele conhecia os mandamentos, os quais lemos há pouco, ele fala bom mestre. Por que será que ele fala bom mestre? Muito provavelmente é porque ele, na realidade, não sabia exatamente o que era bom e o que era mal. A sua concepção de bondade e de maldade muito provavelmente eram deturpadas. Por isso que Jesus fala, bom é só Deus. Jesus não está falando que ele não é bom. Ele está falando bom é Deus. Mas aí segue o jogo e Jesus vira para ele e fala uma série de imperativos negativos dos quais certamente aquele cara não fazia. Então é não furtarás, é não matarás, é não minta, é não engana ninguém nos seus negócios. Muito provavelmente isso aqui, todos de nós que estamos participando hoje aqui, ouvindo, assistindo essa reflexão, também é assim. Talvez você nunca tenha matado ninguém, talvez você nunca tenha roubado ninguém, talvez você não tenha mentido, não é algo costumeiro na sua vida, você não costuma também enganar ninguém. Então é interessante que Jesus fala para ele, não, 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 não. E ele se identifica com isso. Ele fala, isso eu fazia desde criança, desde a minha adolescência. Agora,
as coisas ativas, proativas, iniciativas de fazer o bem, ele fazia? Parece que faltava algo. Quando a gente lê no versículo 21, Jesus olhou para ele, o ama e, olha, falta uma coisa. Nada do que a gente faça pode garantir a nossa vida eterna com Deus. Nada. Sempre vai faltar algo. Sempre dentro de nós vai ter um vazio, uma insegurança, uma dúvida. Vai parar a dúvida no nosso coração. E é interessante que por mais bonita, por mais perfeita que uma pessoa seja, ela ainda pode ter defeitos. Ela ainda pode ter falhas. Quando você chega de perto, não vou chegar muito, senão você vai ver muitos dos meus defeitos aqui, né? É algo notório, principalmente da parte superior. Faltam muitos. Não tem. No meu caso, não precisa nem chegar muito perto, mas de perto ninguém é normal. Já dizia o ditado popular. Não tem jeito, sempre alguma coisa vai faltar. E aí, por faltar alguma coisinha, por faltar a cereja do bolo naquela história, Jesus vem e dá um conselho ali no versículo 21 para aquele jovem. E ele fala, quer saber? Vai e vende tudo. É óbvio que você não deve fazer essas coisas más. É óbvio que esse monte de negativa é fácil, porque essa lição de moral aqui, essa lição aqui é fácil. Isso aqui todo mundo faz. Alguns estão carecas de saber até desse assunto. Mas a grande chave aqui dessa história é que, olha só, se eu e você, ou se aquele jovem rico não se arrependesse, aliás, só se arrependesse do mal que ele fazia, isso nos torna o quê? Meramente religiosos, meramente pessoas moralistas, meramente pessoas que seguem uma vida de regrinhas de faça, não faça, de bom e não é bom. Se você quer ter a vida eterna, se aquele jovem quer ter a vida eterna, se eu quero ter a vida eterna, a proposta de Jesus é que haja uma vida de intimidade com Deus, que a gente se livre da sensação de que falta algo, que a gente se livre da mancha, da mácula, da dor, da opressão, do pecado. Precisa mudar a forma que a gente se relaciona com os nossos talentos e com os nossos sucessos. A gente precisa se arrepender da forma que a gente usa ou possui as coisas. É interessante que às vezes a gente quer tentar transformar e justificar uma possível riqueza material que a gente tem em um tesouro espiritual. Não, eu dou o dízimo certinho, eu sou uma pessoa que dá ofertas generosas regularmente na Ibira. Que bom que você faz isso, mas só isso não vai te garantir uma vida eterna de relacionamento próximo com Deus, porque vai ter um vazio dentro do coração, vai faltar algo. Ou então talvez alguém que justifique a sua beleza física, isso nem eu posso fazer, bom dia também não, mas uma possível beleza física em favor aí de uma beleza espiritual diante de Deus. E o pior de tudo é ver muitas vezes pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão de boa na vida, a crise está passando, elas estão navegando em paz, porque se é empregado, está com o CLT garantido, ou participação dos lucros recebeu, não teve problema nenhum. Se é um empreendedor, as coisas estão andando bem, os contratos estão continuando. Cara, se você olha para tudo isso e fala, nossa, como eu sou abençoado, como eu sou bom, eu vou orar aqui e Deus tem ouvido as minhas orações. Isso é um tremendo de um hipócrita diante de Deus. Se todas essas coisas boas estão acontecendo, não é porque você merece, porque você é bom, mas é porque Deus é bom e Deus é misericordioso e Ele nos chama para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, mesmo com essas riquezas e com essa situação abastada. Diante disso, diante dessa situação que Jesus fala para aquele jovem rico, vende tudo, dá aos pobres e me segue, ele fica com o coração ali abatido. E é interessante essa palavrinha ali no versículo 22, que pode ser traduzida também como angustiado. Jesus, quando estava perto de ser crucificado, no caminho ali da sua paixão, Jesus
angustiou-se o seu coração, ficou com o seu coração angustiado. Jesus fica com o seu coração angustiado porque aquilo que ele tinha de mais próximo, de mais íntimo, de mais importante na sua vida, que era o relacionamento com o Pai, seria rompido, seria destacado, seria afastado, distanciado. Esse é o motivo da angústia de Jesus, ficar longe do Pai. O motivo da angústia daquele jovem rico, o motivo da dor, do sofrimento que ele estava passando ali, era a sua riqueza. Aquilo que ele tinha de mais importante, de mais precioso, era a sua riqueza. Esse era o problema daquele jovem rico. E aí a pergunta que a gente se faz, nós temos Deus como o nosso mentor, um exemplo, um cara bom para nós, que nos dá tudo, ou efetivamente como nosso Salvador? Se a gente se considera arrependido, mas falta algo na nossa vida, será que Deus é nosso Salvador de verdade? O problema do jovem rico, diz o pastor Tim Keller, num livrinho aqui, A Cruz de Cristo, A Cruz do Rei, em relação a essa passagem, é que o problema do jovem não é a importância ao dinheiro, mas sim a sua moral. Ele achava que por sua moral boa, por ele não matar, por ele não roubar, por ele não adulterar, não enganar ninguém, isso o levaria para próximo de Deus. Ele acha que por não fazer nada de errado, ele não precisa abrir mão da sua segurança, do seu dinheiro, dos seus bens, da sua saúde e etc. Porque ele já era moralmente aceito. Por isso que aqui é uma aparente lição de moral. Aparentemente, ele vivia na moralidade, mas não era bem assim. E talvez hoje a gente possa estar se identificando com esse jovem rico. Não talvez aí por ter muito dinheiro, mas sim por ser uma pessoa moralmente correta, que não faz nada grave, nenhum pecadão de errado. Contudo, há dentro de nós um vazio, um abismo, uma angústia, algo que dói dentro da gente, que acaba fazendo com que a gente não possa reconhecer Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O mérito pessoal, ele nos impede de vermos a verdade que há na cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo não tem nenhum pedacinho de favor merecido meu. Não, a obra de Jesus da cruz de Cristo em meu favor, em seu favor, foi em nosso lugar. Foi por tudo aquilo que a gente tinha de mal, porque nada há de bom em nós, infelizmente. E aí, aqui caminhando para o nosso final, para o desfecho dessa nossa reflexão, é interessante a gente notar na Bíblia que basicamente para cada um alerta, uma advertência que ela faz sobre sexo ou romance, por exemplo, tem 10 sobre dinheiro. Se você pegar o livro de Provérbios e resolver pintar tudo o que o livro fala sobre finanças, sobre dinheiro, sobre grana, de uma cor verde, por exemplo, você vai ficar com seu livro de Provérbios bem verdinho. Tenta fazer isso de alguma forma. Acho que vai ser interessante. O dinheiro, ele é visto como o maior salvador de todas as pessoas, infelizmente, ainda, e mesmo dentro da igreja. E aí talvez você esteja se perguntando como eu posso identificar que o dinheiro é apenas dinheiro, papel, mais uma ferramenta na minha vida, ou se ele é tudo na minha vida. E aí aqui eu quero fazer 3 perguntas de análise para que a gente possa meditar sobre esse tema juntos. A gente é capaz de abrir mão de quantias significativas de dinheiro para doar? A gente vive atemorizado diante de uma possibilidade de ter menos dinheiro do que estamos acostumados, talvez uma segunda onda de coronavírus apareça. A gente vai se atemorizar por ficar sem recurso financeiro diante disso? Ao reparar em pessoas mais bem-sucedidas que nós, como a gente reage diante disso? A gente fica tranquilo, tô de boa, ou fica numa certa indiferença, aborrecido, fala, caramba, eu queria ser igual a esse cara, por que eu não sou assim, por que eu não nasci numa família dessa forma? Se uma ou todas dessas perguntas você se enquadra, infelizmente eu vou lhe dizer que a gente caiu numa armadilha, a gente está em maus lençóis. O dinheiro não é mais uma ferramenta para a nossa vida, mas sim
uma medida de sucesso. O problema não é a quantidade de dinheiro que a gente possui. Às vezes não é nem muito, é pouco, mas o valor, mas o quanto ele pode acabar nos afastando, distanciando de Deus. Contudo, diante dessa situação, diante daquele cara, daquele jovem rico que tinha a sua prioridade na grana, que ele tinha a sua prioridade na sua moral, qual é a postura de Jesus diante desse cara e qual é a postura de Jesus diante de mim e diante de você que está nos acompanhando dessa tarde? É o versículo 21. Jesus olha para nós e Jesus nos ama. Jesus nos amou. E ele amou aquele homem, aquele jovem rico, não com interesses de possíveis coisas boas que ele poderia lhe dar. Afinal, ele era um jovem rico, talvez, muito provavelmente, influente ali na sociedade. Não era que Jesus olhava para o amou e falou: esse cara aqui vai ser um próximo missionário, vai ser o próximo grande divulgador do evangelho. Não, Jesus simplesmente olha para ele porque ele ama. Jesus é amor. E Jesus é amor e ele também era jovem. Jesus ali, quando está nessa conversa aqui, ele tinha provavelmente uns 30 e poucos anos. E não somente jovem, Jesus se identificou com aquele jovem rico, porque Jesus era rico. Jesus deixou a sua maior riqueza, Jesus deixou a sua glória, Jesus tinha toda a sua honra, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, ele abriu mão de todas as suas prerrogativas de rei que ele tinha. E ele se humilhou. Ele que era o rei se tornou escravo. E ele se tornou escravo, se tornou uma maldição no madeiro, na cruz, por aquele jovem rico, por mim, por você, que às vezes ainda temos esse problema de nos apegar a coisas. Jesus abriu mão de tudo. Agora, o que ele pede para aquele jovem rico, para mim e para você, é que a gente abra mão também dos nossos desejos e que a gente o siga, que a gente coloque a nossa pele em risco, que a gente coloque a nossa vida à disposição a Ele. E isso acontecerá quando começarmos a pensar em quanto podemos abrir mão e não quanto nós temos que abrir mão, quanto nós podemos distribuir, ajudar pessoas, não quanto nós temos como uma imposição. Jesus espera que a nossa atitude diante, seja do dinheiro, seja da saúde, seja diante daquilo que nos faz estar mais perto dele e da moral, seja totalmente retrabalhada, remoldada, realinhada e ressignificada, de acordo com o que ele fez na cruz do Calvário. A única maneira que nós temos de lutar contra o poder do dinheiro e do falso moralismo em nossas vidas é olhando para o maior dos jovens ricos que a história já teve. Não é o jovem rico de Marcos 10, não é Mark Zuckerberg, não é nenhum outro jovem rico que você imagine. Mas sim Jesus Cristo, que abriu mão de tudo para vir até nós, para salvar-nos e nos amarmos. Essa é a verdadeira riqueza que a gente pode encontrar. É em Jesus abrir mão daquilo que há em nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a enfrentarmos mais uma semana, a vivermos mais uma semana, buscando abrir mão das nossas prerrogativas, dos nossos desejos, dos nossos anseios, em prol de uma vida devota verdadeiramente a Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem. Olá, vamos para os nossos avisos, contribuições e ofertas. Não deixe de contribuir e ofertar com a nossa igreja. Os valores estão sendo destinados aos nossos missionários. A conta vai aparecer aqui do ladinho para você. Caso você não consiga tirar uma foto para ter os dados, eles vão estar disponíveis no Instagram da nossa igreja no final da celebração. Não esquece de mandar o seu comprovante por e-mail para os nossos tesoureiros, tá? PGs online. Nós temos 3 PGs funcionando nesta semana. Na quinta-feira, com o pessoal do Jardim Prudência. E na sexta-feira, Vila Olímpia e Brooklyn. Encontro Ibira. No dia 23 de agosto, a gente vai ter um encontro do Ibira às 10h30 da manhã, pelo Jitsi. Então, fica ligado que o pessoal da comunicação vai mandar o link para todo mundo se encontrar, hein, gente? No dia 30 de agosto, nossa igreja faz 1 ano de existência. Demais isso. Passou muito rápido. Fica ligado. E aí a gente vai participar todo mundo junto dessa festa online também. E esperamos em Deus que logo, logo a gente se encontre todo mundo para poder se abraçar. Vai ser um momento muito emocionante. Um beijo, boa semana e Deus abençoe. Boa tarde, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre missões. Como vocês sabem, a nossa igreja iniciou apoio financeiro a alguns projetos missionários agora em abril de 2020 e eu vou falar sobre um desses projetos, que é um projeto desenvolvido no sul da Espanha. Por questões de segurança, nós não vamos citar o nome dos missionários envolvidos nem a cidade, pois os nossos vídeos ficam disponíveis na internet. Esse trabalho ele é desenvolvido então no sul da Espanha por missionários brasileiros que tinham suas carreiras consolidadas aqui no Brasil, que têm famílias aqui no Brasil, mas que em uma visita a essa cidade conheceram o missionário local, conheceram a igreja, conheceram as necessidades dessa sociedade, dessa cidade, e Deus tocou em seus corações e eles toparam o desafio do envio para o campo missionário, onde eles estão há aproximadamente 3 anos. Sobre a região ou sobre a cidade, ela está entre as cidades mais pobres da Espanha, com um alto índice de desigualdade social, onde cerca de 40% da população corre risco de exclusão social. Aproximadamente 60% dos adultos dessa cidade não trabalham, o que
predomina nessa região é o contrabando, tráfico de drogas, por onde entra grande parte da maconha consumida na Europa. E um dos dados que corrobora com a realidade da Espanha, porque a Espanha ela é o terceiro país com o maior número de abandonos da fé cristã, é que essa região onde esse trabalho é desenvolvido, onde possui aproximadamente 70 mil habitantes, apenas 1% professa a fé cristã. Os outros 99% ou não professa fé nenhuma, ou praticam outras religiões. Então, é uma triste realidade do que a gente não imagina para a Espanha ou para a Europa em si. Esse trabalho, ele tem como base 3 pilares: o esporte, a ação social e a cultura. No esporte, eles trabalham com escolinhas de futebol, onde através das crianças e dessas atividades eles têm acesso ao relacionamento com mais de 60 famílias. Eles trabalham também em prisões, em campos de refugiados, ajudando com alimentos, com roupas. Durante esse período de pandemia, eles tiveram uma ótima oportunidade para fazer essas ações sociais, em levar alimentos, em doar alimentos, e existe uma grande resistência por parte da população, porque a igreja onde eles estão trabalhando tem mais de 100 anos, e muitas pessoas nem sabiam que ali existia uma igreja. Então, hoje em dia eles têm trabalhado com a revitalização, com o reavivamento dessa igreja, que com mais de 100 anos ela oscila entre 20 e 30 membros. Eles já tiveram 8 batismos, então Deus tem trabalhado nessa igreja, nessa cidade, graças e utilizando a vida deles. Também eles fazem um trabalho com música, sempre visando o relacionamento com famílias, para as pessoas poderem ter essa oportunidade de se aproximar, porque eles têm grande relutância quando se fala de uma igreja. É a única igreja evangélica da cidade. Eles têm um foco grande, então, de ter relacionamento, de conseguir ter acesso às pessoas e chamá-las, as pessoas, para um PG, para poder falar de Deus, para poder falar de Cristo. E tem sido uma grande dificuldade. Então, a oração desses missionários é para que nós, como igreja, nós oremos para que Deus possa utilizá-los para a expansão do reino e para a propagação da palavra de Deus nessa cidade, para poder fazer diferença nessas vidas, para que muitas vidas sejam alcançadas e resgatadas pelo amor de Cristo. E uma ótima semana a todos. Grande abraço e até mais. Sim, irmãos, chegou o momento de oração, momento onde podemos derramar diante de Cristo todas as nossas necessidades, nossas angústias. Devemos orar com relação à pandemia, que isso seja controlado, que a vacina saia, pelos profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos, trabalhando dia e noite, diretamente perto do risco biológico ali. Temos alguns pedidos especiais da nossa comunidade. Essa semana nós nos despedimos do Rafinha, com muita dor no coração, mas sabendo que ele foi curado, né? Então a nossa oração fica para o Herbert, para a Raquel e para a Ana nessa nova adaptação que eles terão. Que Deus cuide e estejam sempre com eles como tem feito e cuidado até hoje. Temos também orações com relação à saúde de alguns amigos nossos, que alguns parentes da Sônia que estão com Covid. Tem também a mãe da Li e da Ivani que não estão com Covid, mas têm passado por momentos de saúde. Temos também nosso amigo Daniel e a Daisy, que têm enfrentado algumas dificuldades, mas Deus tem cuidado de tudo, graças a Deus. Também tem a prima da Paty, a Esperança. A gente já é uma oração recorrente, ela está fazendo químio, tudo, então que Deus continue cuidando dela. E oração especial com o pai da Anne, que está hospitalizado, precisando dos cuidados de Deus ali diretamente. Que Deus possa fazer a vontade dele na vida de todos.
Então vamos orar, irmão, também pedindo pela vida financeira, pelos trabalhos, por Deus cuidar do sustento de todos, né? Para Deus não desamparar e continuar cuidando como assim tem feito com as pessoas da nossa comunidade. Senhor Jesus, graça te damos porque suas misericórdias se renovaram essa manhã mais uma vez, Pai. Não somos merecedores de nada, mas a sua bondade, a tua graça sempre está presente em nossas vidas. Pai, quero entregar diante de Ti todos os pedidos aqui mencionados, pedidos de cuidado com o coração, pedidos de cuidado com a saúde, pedidos de cuidados financeiros, cuidados com o sustento. Pai, também quero pedir que o Senhor cuide da nossa comunidade, nossos amigos, que o Senhor não deixe que nada de mal aconteça com eles, Pai. Continue mandando a provisão necessária e que nada de mal possa nos abater ou nos afligir, Pai. Também prepara o momento certo para a Ibira voltar a se reunir como igreja, Pai. Respeitando o distanciamento social, mas que seja no momento que o Senhor determinar. Coloca nos nossos líderes o coração contrito e a necessidade, se assim for, Pai. Pai, cuida de todos, não deixa que nada de mal aconteça. Entra com cuidado especial em todos os necessitados com relação à saúde, Pai. Que se for da sua vontade, que o Senhor entre com a cura. Se não for, que o Senhor coloque em nosso coração gratidão por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos finalizando. Não esqueça dos PGs. Até breve. Fiquem com Deus.